Oi, tudo bem? Hoje é a primeira aula de banco de dados, então iremos ter hoje nessa aula, né? A explicação sobre o que é um estudo de caso, a explicação sobre entidade, atributos e relacionamentos, e os tipos de atributos ou tipo de dados, né? Que eu vou explicar isso mais pra frente, vai ficar mais claro. O meu nome é José Felipe Martins da Silva. Eu sou técnico em desenvolvimento de sistemas e atualmente curso manutenção e suporte para informática. Também curso microeletrônica na FATEC São Paulo. Então eu vou começar a dar esses mini tutoriais, não posso chamar de aula, mas sim os mini tutoriais, para que o desenvolvimento em banco de dados seja um pouquinho melhor, né? Então tá bom. Primeiro eu vou explicar o que é um estudo de caso. Primeiro, o estudo de caso não é restrito apenas à área de TI. Diversas áreas utilizam o estudo de caso por ele ser muito amplo, por ele ser necessário. Porque o que eu posso definir como estudo de caso? Vamos supor que um parceiro meu fez um comércio, uma mercearia. E nessa mercearia, ele precisa fazer um estudo de caso para informatizar ela. Então ele quer um sistema que passa os produtos, que tenha todos os produtos registrados, isso. Então eu preciso primeiro entender o que eu vou precisar, né? Então eu olho para aquela mercearia e vou começar meu estudo de caso. Primeiro eu tenho que identificar quais são as minhas entidades. Depois que identifiquei as minhas entidades, eu vou precisar identificar os atributos dessas minhas entidades. E depois dessas duas identificações, eu vou precisar relacionar uma entidade com a outra, e cada entidade possui atributos. Então você pode definir como entidade tudo o que precisa de um atributo e que pode se relacionar com outras entidades. E eu vou explicar isso mais para frente, mas o estudo de caso ele é extremamente necessário e é usado na área de marketing, na área de administração principalmente. Então é importante entender que você não vai usar estritamente TI, você pode usar em diversas áreas. E é basicamente o que fazemos em banco de dados. Fazemos estudo de caso para montar banco de dados para determinado sistema. Então, vou começar a explicar agora sobre entidade, relacionamento e atributos. Opa, sai um pouquinho. Aqui. Entidades, relacionamento e atributos. Então, primeiro eu vou ler a definição de entidade. Entidade é um objeto que existe e é distinguível de outros objetos. Tem algum significado e sobre o qual é necessário guardar informação. O que eu posso levar como entidade? Uma cadeira. A cadeira pode ser uma entidade, porque ela existe, ela é um objeto, ela está no plano material e ela tem os atributos dela. Então ela tem o nome, que seria cadeira, ela tem o material que é feita, sei lá, madeira de betulo, pode ser, e ela tem a data de fabricação dela. Então, a cadeira é uma entidade por possuir atributos. Relacionamento é uma associação entre várias entidades e representa a maneira como essas entidades podem ser logicamente relacionadas. Mas, basicamente, o relacionamento já é o que o nome diz, né? Então, é realmente uma associação. Então, eu associo uma entidade com outra entidade. É basicamente isso o relacionamento. E já eu vou explicar os símbolos de cada uma, né? E os atributos. É uma função que mapeia um conjunto de entidades no domínio, identifica, qualifica e descreve esse conjunto de entidades. Uma entidade é representada por um conjunto de atributos. Então, foi basicamente o que eu disse lá em cima. Uma entidade ela tem diversos atributos, um conjunto deles. E os atributos existem tipos diferentes de cada um, e eu vou explicar isso mais pra frente. Mas é basicamente isso a definição de cada uma. A entidade possui atributo e a entidade se relaciona com outra entidade que possui atributos. Se você pensar dessa forma, você fecha. Agora eu vou explicar essa imagem que está aqui do lado. Então primeiro nós temos aqui depósito. O depósito, você pode identificar ele como uma entidade. Como você pode identificar ele como entidade? Pelo símbolo em volta dele, né? Esse retângulo. Opa, de novo. Esse retângulo aqui. Esse retângulo significa que ele é uma entidade.
Então, tem essas duas setas aqui. O que é essas duas setas, esse círculo meio oval? São os atributos. Então, eu tenho como atributo local, que seria um atributo tipo char. Então, varchar, na verdade, né? Que é tipo de caracteres, então vou descrever o local. E nós temos o id depósito, que seria um atributo tipo int. E uma primary key, que eu vou explicar mais para frente também. Então, temos a entidade com seus atributos. E essa entidade está se relacionando, isso aqui é um relacionamento, que é representada por esse símbolo. E pode ter diversos nomes, você vai escolher o nome. Mas a gente sabe que é um relacionamento direto, por estar se relacionando com outra entidade. A entidade produto. Então, o que nós temos aqui na entidade produto? Nós temos o nome dela e aqui a gente vê esse nome aqui, ó, como um atributo. Então ela tem o atributo nome, ela tem o atributo ID do produto e tem o atributo peso. Então a entidade produto possui atributos nome, ID produto e peso. Então, aquela definição que eu expliquei, toda entidade possui atributos e se relaciona com outras entidades. Então, relacionamento entre entidades com atributos, basicamente isso. E aqui já dá para explicar aquela relaçãozinha, né? Eu não coloquei aqui na imagem, mas dá para explicar. N para 1 e N para N. Você tem que entender basicamente como matemática. N para N, vários para vários. N para 1, vários para 1. 1 para N, 1 para vários. Então, o que a gente pode relacionar? Tem um médico que dá N atestados para N pacientes, relação de 1 para N. Ou eu tenho vários médicos que dão vários atestados, relação N para N. Então, esse é o tipo de relacionamento que nós podemos ter, né? E você precisa especificá-los aqui. Então, espero que essa parte tenha ficado bem explicadinho, tá? Vamos passar agora para os tipos de atributo. Opa. Tipos de atributo. Primeiro nós temos o tipo numérico, que eu coloquei essa foto aqui, ó, bem bonitinha para representar. Então temos 0, 1, 2, 3 aqui. Isso são tipos numéricos. Dentre os tipos numéricos, eu vou explicar eles. Nós temos int, float, double e as variações, né? Depois nós temos o tipo de data, que eu coloquei outro exemplo aqui, que seria a data mesmo, horários mesmo também. Então é um tipo bem fácil de memorizar e aprender. Nós temos os tipos de cadeia. Tipos de cadeia nós temos entre char, varchar, que seriam caracteres. Aí eu coloquei uma fotinha aqui, bem bonitinha. Nós teríamos também os tipos binários dentro do tipo de cadeia, que seriam bloop, tiny bloop, long bloop, que seria fotos e anexados. Então isso aqui poderia ser a foto do meu funcionário, que eu registrei ele no meu banco de dados. Então, avançando, os tipos numéricos, né? As variáveis, que variáveis, olha, os atributos de tipos numéricos, né? Primeiro nós temos o tiny int. Vamos supor que nesse tiny int eu guarde o número de funcionários que eu tenho na empresa. Então, 0 até 255. Pô, legal. Se é uma empresa pequenininha, que eu não preciso de tanto funcionário, legal, dá pra usar um tiny int. Eu não vou usar tanta coisa. Mas, por que usar se eu posso ter uma taxa de crescimento muito grande na minha empresa? Então, é recomendado sempre que você use o integer ou int, como é mais fácil, né? Se você fala só int, fica muito melhor. Que é 429 milhões, né? De números que ele pode guardar, enquanto o tinyInt guarda só no máximo 255. E nós temos as variáveis aqui, né? O small int, que é de 0 a 65 mil, o medium int, que é de 16 mil, e o int, que é de 429 mil. Normalmente, empresas de médio porte não passam de 429 mil pessoas que utilizam os sistemas, né? E nós temos também o Big Int, que é esse número gigantesco, que talvez o Google use, talvez o Google, né? Que é a maior empresa, Microsoft também, relacionado ao tanto de contas que eles têm. Mas normalmente comércios que não são tão grandes usam int, que é necessário. Então nós temos o float. O que é o float e o que é o double, né? Já dá para explicar os dois juntos. Eles basicamente são a mesma coisa. Mas o double ele tem uma precisão maior. Então vamos supor que você precise fazer uma consulta e você tem um banco de dados de biblioteca.
Nesse banco de dados você quer saber quantos livros tem 255 páginas. Para fazer essa consulta é mais plausível você usar double. Então vai ficar muito mais fácil de consultar se o tipo de dado do seu livro for double. Mas também pode ser float. Ambos vai dar certo. Você vai conseguir resolver com os dois. Mas o double é mais preciso. Eu recomendo que use double. Mas tem profissionais que recomendam que use float. Isso fica a critério do profissional. Tá bom? Mas os dois são basicamente a mesma coisa. Tipos de data. Nós temos primeiro time, que é o horário no estilo americano. Então nós temos hora, minutos e segundos. E isso aí você pode usar tranquilo, bem fácil de lembrar. Então, vamos supor que eu quero registrar. Eu tenho um banco de dados que guarda músicas. Eu quero registrar o. Como é o nomezinho? Eu quero registrar a data, o horário que a música foi lançada, o horário exato. Então, eu posso usar o time. Mas vamos supor que eu só quero registrar o dia. Aí eu uso o date, que vai guardar nessa sequência, ano, mês e dia. E se eu quero guardar os dois, eu só uso o datetime. Então é bem simples de guardar, bem facinho. Depois eu vou disponibilizar o PowerPoint também, tá? E nós temos agora os tipos de cadeia, né? Então, o primeiro tipo de cadeia que nós temos é o char. O char, ele vai, né, de 0 a 255 caracteres. Você pode usar todos os 200, você pode usar 255. Mas ele normalmente é usado em questão de restrição. Porque vamos supor que eu tenho lá meu banco de dados bonitinho. Aí eu peço para meu funcionário, eu peço para registrar meu funcionário. Aí meu funcionário, ele é homem ou ele é mulher. A sexualidade é outra história, existem diversas, não sei quantas, mas existem muitas. Então, isso é outra coisa, mas o sexo do funcionário, ou ele é homem ou ele é mulher. Então ele tem duas opções, ou ele é F ou ele é M. Entendeu? Varchar. O varchar, ele é usado para guardar nomes, né, basicamente. Então, nome de produto. Difícil eu ter um nome que passe de 255 caracteres. Então, Bombril. Bombril é um produto que usa pouquíssimo caractere. Ou eu quero guardar o nome de um funcionário, sei lá, Walter. Pouquíssimos caracteres também. Então, o varchar ele é usado basicamente para isso. E agora tenho que explicar o tiny bloop, o bloop e o medium bloop e long bloop. O tiny bloop ele é um tipo de dado binário, né? Então ele guarda arquivos de texto, arquivos de foto e por aí vai. Ou até um Excel, por exemplo. Mas o tiny bloop você vê que ele só guarda 255 bytes, que é quase nada. Muito raro você usar algo desse tamanho hoje em dia, né? Nós temos o bloop, que são 64 kilobytes, já dá para guardar uma foto numa qualidade, não diria boa, mas uma qualidade visível. Então registrei lá meu funcionário, fiz altos registros e peço a foto dele. Aí eu vou usar um tipo bloop para colocar um arquivo binário. Nós temos o medium bloop, que é o mais utilizado por ter um bom espaço, que são 16 megabytes. Você normalmente um banco de dados não usa mais de 16 megabytes. É bem simples, né? Então dá para guardar foto, dá para guardar arquivo anexado e várias coisas. Mas caso você queira usar um long bloop, ele guarda até 4 GB, tá? Dá pra usar sim várias coisas. Vamos supor que você tem um site que guarda filmes e esses filmes ficam no seu banco de dados. Um filme normalmente não passa de 4 GB. Dá pra você guardar tranquilamente com long bloop. E o que eu ia falar sobre os tipos de atributo além disso, né? Nós temos 3 tipos. O atributo, que ele é único, que ele guarda um único dado, então eu posso dar nome. Nome ele vai guardar um só. O local vai guardar um local só para determinado registro, né? Cada registro eu vou mudar. Mas nós temos o tipo variável de atributo, que ele vem a partir de outros. Então vamos supor que eu tenho um atributo data de contratação e embaixo eu tenho tempo que ele trabalha. É um variável. Ele está vindo de outro atributo. E nós temos os atributos que são bastante utilizados, né? Que eu vou explicar no próximo vídeo, que podem ser chamados de atributos... eu esqueci o termo agora, mas eles são primary key e foreign key. Eles basicamente
são muito importantes mesmo, tanto que nesse vídeo eu não posso explicar só a importância deles, então eu vou deixar para o próximo, que eu vou ensinar já a instalação de MySQL junto com o AMP, porque para que você tenha um bom desenvolvimento é sempre importante praticar bastante. Então eu vou ensinar a baixar para que possa ter um domínio, né, praticar em casa. Então vou ensinar os comandos básicos de MySQL junto com consultas, e na próxima aula também a gente vai fazer um estudo de caso. Então a gente vai fazer junto tudo, vai ficar bem tranquilo, já para ir aprendendo aos pouquinhos, tá? Então é isso. Tenho a agradecer. Para quem tiver alguma dúvida, eu tenho aqui o meu Instagram, que é o jo_li1819. Pode me perguntar lá no mensagem, eu vou responder. Tem o Facebook também, me pergunta no Messenger que eu respondo. E tem o WhatsApp que pode perguntar também, tá? Então tá tudo aqui, é só me chamar lá e perguntar. E obrigado pela atenção, se assistiu até aqui. E é isso.